lembrar aqui para vocês, a gente tem esse problema onde tem um custo a ser minimizado de duas fábricas que tem lá um gasto para fazer a produção de lâminas com 3 qualificações, chamadas aqui de finas, médias e grossas, as características delas. E aí perguntava-se quantos dias cada fábrica tem que ficar aberto para que seja atendido a demanda. Demanda de 28 toneladas de lâminas grossas, 16 de lâminas finas e 6 de lâminas médias. Então a gente montou esse problema de programação linear e resolveu aqui, 2,8 dias em São Paulo e 3,2 dias no Rio de Janeiro com um custo de R$920 mil. É isso. Imagina se a gente tivesse que fazer, em vez do método gráfico, como a gente utilizou, a resolução analítica para isso. Como é que seria? Então, para fazer isso, eu vou apresentar para vocês um software que já está na nuvem e que é possível a gente desenvolver a resolução analítica usando o Simplex, que é a base para aquilo que a gente viu até então, esse algoritmo que vocês viram a complexidade de ficar repetindo ele, só que dentro de uma tabela. Eu vou mostrar para vocês dentro de uma tabela, mas vocês vão começar a identificar ali variável que entra, variável que sai, a inserção de variáveis artificiais dentro desse problema. Tá? Então, esse vai ser o caminho para a gente utilizar agora, recursos computacionais, né, que a gente vai ter à mão, ou o PHP Simplex, ou o Excel. O Excel vai estar restrito àqueles que têm computador ou laptop, desktop ou laptop em casa, com o Excel instalado. Tá? Então, por isso que tem esse outro programa que resolve da mesma maneira, que o método que a gente utiliza é o mesmo, é Simplex, não é o programa que é diferente, que faz melhor ou pior. Tá? Então, para quem não tem, não se preocupe, que pode utilizar o PHP Simplex da mesma maneira. Então, vamos a esse primeiro e depois a gente faz uma pausa, daqui a pouquinho, e aí depois do intervalo vocês têm uma conversa com a Jaqueline e depois a gente volta e faz no Excel, tá bom? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui o PHP Simplex. Então eu vou instruindo vocês em relação à operacionalidade do recurso, que não é difícil, tá? É bem simples. E aí a gente vai depois lançar as informações nesse problema. Então vamos aqui no lugar onde está, qual é o sítio desse PHP Simplex. Mnemônico, como o nome já está dizendo, phpsimplex.com. Então a gente vai nesse endereço aqui. Eu vou apagar essa parte que a gente já está completando aqui, para mostrar para vocês a página inicial. Então veja que esse é o PHP Simplex, aquele automaticamente já no meu Chrome ele já traduziu, mas aí venho aqui escolha em português, porque depois das próximas páginas ele não vai corrigir para português. Tudo bem também se quiser deixar em espanhol ou outra língua que está ali também. E aí aqui ele explica um pouquinho o que é o PHP Simplex, que dá para fazer também em 2 fases, além do método Simplex. E aí a gente vai escolher aqui, o programa, a gente entra nele clicando aqui, PHP Simplex. E aí ele vai para essa página aqui. E aí tem um método aqui, qual método você quer usar? Método Simplex ou método gráfico? Então vamos utilizar o método Simplex aqui, tá? E aí ele pergunta, quantas variáveis de decisão tem um problema? As variáveis de decisão, recapitulando, são as variáveis distintas, ou as letras que a gente tem no problema. No caso aqui eu tenho 2 letras diferentes. Variáveis de decisão são 2, x e y. Então aqui eu coloco, tenho 2 variáveis de decisão. Quantas restrições? Então esse problema tem 3 restrições. 1, 2, 3 restrições. 3 desigualdades aqui. A gente coloca 3 restrições. Feito isso, ele vai apresentar um conjunto de equações para a gente preencher. Antes de preencher, vamos fazer a primeira leitura aqui. Qual é o objetivo da função? Então, que tipo de procedimento de programação linear você vai fazer? É de maximização? Ou, se não é, vem aqui e seleciona de minimização, que é o caso nosso, né? Nesse problema aqui das lâminas, é um problema de minimizar o custo. Então, minimizar a função objetivo. Selecionado aqui, aí sim a gente monta a função objetivo. 100.000 x1, que é o x, mais 200.000 x2, que é o y. Tá?
Então vai ser sempre assim, ele vai sempre rotular aqui como x1, x2, x3 e assim por diante. Que vocês já estão acostumados também com essa linguagem. E aí as minhas restrições, quais são elas? Vamos à primeira. Ó. A primeira é 8x mais 2y maior ou igual a 16. Então vou colocar aqui. Ó. Nesses campos, pessoal, eu só coloco o coeficiente, só o número, hein? Aqui já estão as variáveis. Ó. Então aqui, 8x ou 8x1 mais 2x2. E a restrição aqui é maior ou igual a 16. Então vem aqui e troca a restrição. Ó. Troca a desigualdade. A outra é x1 mais x2. Professor, você colocou sempre 16. Ah, não. Maior ou igual a 6. Eu vi. Esse meu teclado numérico está com alguns pepinos aqui. Aí ele dobra às vezes o número. Obrigado por avisar. Porque às vezes eu passo batido mesmo. Então aqui, ó, uma atenção muito importante também. Na segunda, é só x1, então eu não vou colocar nada. Cuidado que na programação, quando a gente está usando o sistema computacional, se você deixou uma célula ou um espaço vazio, ele entende, está programado para ele o valor 0. Não façam isso, tá? Não deixa vazio ali. Então aqui é 1x1, 1x2. Aqui eles colocam o coeficiente. Coeficiente igual a 1. Maior ou igual a 6. E aí na última aqui, 2x mais 7y maior ou igual a 28. Então 2, 7 maior ou igual a 28. Então esse é o nosso problema de programação linear. Alguma pergunta aqui, pessoal, na montagem? Alguma dúvida? Não, professor, aí nessa PHP Simplex, ele sempre vai dar x1 e x2 maior ou igual a 0? Sim, já está programado automaticamente nele. Sempre, né? Um problema de programação linear tem como padrão considerar variáveis não negativas para o Simplex, tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? E se tiver mais mais uma restrição? Aí teria mais uma linha aqui. Aí na página anterior você informaria 4 restrições em vez de 3. Aí teria mais uma tá. aqui. Por isso você tem que sempre informar antes. Quantas variáveis você tem, que se tivesse mais variável, teria x1, x2, x3, x4, x5, de acordo com quantas você informou na tela anterior. E também o número de linhas aqui, de restrições, seria de acordo com quantas você informou. Tá bom? É que eu acho que eu não vi, eu acabei não vendo a página anterior, por isso que eu fiquei na dúvida. Vou fazer eu digitar de novo, hein? Ó. Aqui. Quantas variáveis de decisão tem um problema? Então veja, aqui você seleciona o método, que também tem um método gráfico aqui. A gente vai usar o Simplex, que é aquele analítico que a gente viu. E aí, quantas variáveis de decisão? 2 variáveis, x e y ou x1 e x2. Quantas restrições? 3. Você coloca 4 aqui, vão ter 4 linhas. Se coloca 5, 5 linhas, assim por diante. Tá bom? Ô, professor, no caso você colocar 4 restrições aí, mas não preencher as 4, preencher só 3. Ele vai considerar a quarta como 0, né? Ah, tá. Então não faz diferença se colocar a 0, assim, faz? Ele pode dar algum problema computacional ali por atribuir valor 0, mas acredito que não. Teoricamente, não. Acredito que não tenha problema em relação a isso. Ah, tá ok, professor. Mas eu nunca testei também. Professor, Oi. tenta continuar fazendo isso aí que eu vou dar uma acompanhada, que eu não entendi muito bem. Tudo bem. Ali tudo bem na primeira parte? Sim, já tá na segunda página. Então agora vamos para a segunda de novo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui ao lado, para facilitar a construção, a função objetivo. Para a gente ficar vendo aqui. Então tá aqui a função objetivo e as restrições. E aqui, ó, tá. Qual o objetivo da função? Ó? Minimizar. Então vem aqui e seleciona. Minimizar.
Qual é a função objetiva? Então vem aqui e pega esse lado aqui, ó, lado direito, né? Ou o que você, veja que aqui você colocou esta função atribuída com o nome z. Então é ela que você tem que escrever lá, mas apenas os coeficientes. Esse meu 100.000 mais 200.000. Ah, por que eu não vou digitar aqui x e y? Porque o programa já entende. Ele vai montar um sistema numa tabela, uma matriz. Ele já entende que a primeira informação aqui é da primeira variável, primeira informação numérica. Então só coloca os coeficientes. A mesma coisa aqui, tá? Ó, 6x1 mais 200x2. Não precisa nem colocar, eu tenho que botar aqui que esse está multiplicando o outro. Não precisa, tá? Restrições. Essas três aqui, ó. 8x mais 2y maior ou igual a 16, 1x mais 1y maior ou igual a 16, 2x mais 7y maior ou igual a 28. Então, 8, 2, troca o sinal, ó, porque aqui está menor ou igual. Então, vou colocar maior ou igual. Aqui, 1x, 1x2, maior ou igual também a 6. 2x1, 7x2, maior ou igual a 28. Tudo bem? Podemos prosseguir? Pode seguir, senhor. Maravilha. Então vem aqui, ó, clique em continuar. Olha o que ele fez aqui. Como a restrição é do tipo maior ou igual, tanto a 1 quanto a 2 e a 3, é necessária a variável de excesso e a variável artificial. Então ele acrescentou aqui as variáveis que a gente viu analiticamente, lembra? Então ele acrescentou aqui as variáveis de excesso e artificial. Aqui, além da artificial, ele colocou a de excesso, tá? Lembrando que todas elas são maiores ou iguais a zero, tá? Então aqui é só para a gente entender. A gente sabe por que essas variáveis não entraram aqui. Então ele vai usar o método analítico lá, tá? Método simplex. E aí como é que a gente faz agora? Vocês vão ver o método passo a passo aqui, iteração a iteração. Só que vai ser apresentado para vocês numa tabela. Então o algoritmo está aqui numa tabela, com todas as variáveis, a x1 e a x2, e todas as outras que ele acrescentou, as variáveis artificiais e de excesso. E aqui a minha função objetiva, ó, z igual a zero. E aí ele vai montando toda a minha função. Aí ele já decide aqui, ó, depois da primeira iteração, ó, a variável que vai sair da base é, aqui ele chama de P6, tá? E aqui entra P1. Vamos lá. Uma segunda rodada. Agora sai P8, entra P2. Uma terceira, sai P7, entra P5. Aí vamos para a quarta. Sai P5, entra P3. E aí, depois de 4 iterações, ele achou a solução ótima. Z igual a 920.000, x1 igual a 2.8, x2 igual a 3.2. Estão aqui, ó. x2 e x1. Ô professor, tem como voltar lá na hora que ele gera os x, como é que é? Excessos lá? Ele gerou 8x, 6 variáveis a mais. Além das outras duas que tinha, mais 6. Uma de excesso e uma artificial. Tá vendo? As artificiais, que é o que a gente usou, são somadas aqui, positivas. E aí as de excesso, negativas.
que é isso de excesso, professor? É que se excedesse, aí elas controlam, elas vão tirar para continuar mantendo a igualdade. Essa daqui, artificial, acrescenta, soma. E essa outra, tira, diminui. Se você tivesse um valor acima de 16, por exemplo. Aqui é do tipo maior igual. Lembra que a gente viu menor igual? Então ele vai acrescentar e vai tirar. Então ele coloca as duas aqui. Variável de excesso faz isso, né, para tentar tornar igual a 16. Tudo bem? Eu não entendi muito não, mas tudo bem. Porque assim, ó, 8x1 mais 2x2 é maior, pode ser maior do que 16. Então, na verdade, para você ter essa quantidade aqui igual a 16, você tem que ter alguma coisa subtraindo de 8x1 mais 2x2. Por isso que ele coloca a variável de excesso, menos x3. Ele tem que tirar alguma coisa desta combinação aqui, ó, porque ela é maior do que 16. É isso que está dizendo essa desigualdade aqui, ó. Os números que estão aqui, que você vai colocar, tem que ser maior ou igual a 16. Então, se for maior, significa que você tem que tirar alguma quantidade desse resultado aqui, que deu maior que 16, para dar igual a 16. Por isso que tem um negativo aqui. Então, você, quando tem valores, quando você tem desigualdades maiores ou iguais, você utiliza as variáveis de excesso. E lá em cima, porque está escrito minimizar de um lado e maximizar do outro? Porque ele transformou todo o problema na forma padrão. O que é a forma padrão? É utilizar um problema de maximização. Lembra que aqui, ó, quando a gente fez os de solução analítica, ó, todos estão na forma padrão. Ó, maximizar e todos com menor ou igual. Ó, Professor, olha aqui também, maximizar com menor ou igual. Então ele está transformando o problema na forma padrão. Diga. porque... Deixa eu lembrar aqui como que é o negócio em excesso é como? Que eu não entendi muito bem esse negócio aí. Em excesso significa que você vai colocar um número, porque a combinação dos resultados aqui excedem, ou seja, estão acima desse valor aqui. É isso que está dizendo essa desigualdade. Ó. Essas combinações aqui são acima, ou dão resultados maiores do que o que está do lado direito. Se você quer que dê igual, você tem que tirar alguma coisa do lado esquerdo. Então essa variável de excesso, ela vem e tem esse nome justamente para isso, para tirar o excesso. Entendi, porque ele se torna de uma desigualdade, ele passa para ser uma igualdade. Isso. Aí captei, entendi. Mas espera daí, você tem que mudar de que lado aqui? É o do minimizar ou do maximizar você tem que mudar? Não, aí a gente já coloca aqui, ó. Aqui é porque a gente está trabalhando o procedimento de trabalhar com simplex é de sempre estabelecer um problema na forma padrão. E observe aqui o que ele faz com o problema de minimização. Ele pega o simétrico. Então era 100x1 mais 200 mil x2. Ele pega o simétrico, que é menos 1000x1 menos 100 mil x1 menos 200 mil x2. Então ele pega o oposto. Então maximizar o negativo é a mesma coisa que minimizar o positivo. Ou seja, você vai tornar o mínimo possível. Deu uma bugada. São procedimentos que a gente faz dentro de um problema de programação linear, que a gente nem passou para ver isso, né? A gente nem viu, eu só mostrei para vocês um método analítico sempre nessa forma padrão. E quando não está na forma padrão? Quando é minimizar? Você tem que transformar para a forma padrão com esse procedimento. Aqui vocês estão vendo já dentro do programa. Eu nem passei na parte teórica assim para vocês. Calcular como é que eu transformo um problema de minimização em maximização? Você faz essa troca. É isso.
isso aí é independente se ele estiver pedindo minimização ou maximização? Se tiver maximização, vai continuar a maximização. Maximização está na forma padrão. Entendi. Maximização ela está na forma do procedimento padrão. Minimização é que vai ser transformado assim. E as variáveis das restrições, aqui as equações de restrição, vão ser sempre transformadas assim, em igualdades. Ou com variável artificial e de excesso, ou com variável de excesso, ou com variável artificial, ou de folga. Aqui, ó, ele está informando. Ó, nós passamos o problema para a forma padrão, adicionando as variáveis de excesso, de folga e artificiais onde necessário. É isso que ele está dizendo. Ele está só justificando aqui procedimentos que, se fosse fazer à mão no método simplex, seria similar ao que a gente fez à mão aqui. Ô, professor, mas ali, independente se é minimizar ou maximizar, quando a desigualdade for maior, ele tem que entrar o coeficiente de excedente, não tem? Variável de excesso. Isso. Ah, tá bom. Por isso que eu tenho nas três, ó. As três são maiores ou iguais. Justamente. Mais alguma pergunta? Então o negócio é o seguinte, para poder dar o valor do maximizar, tem que tirar do minimizar para poder dar o valor dele. Tem que... mais ou menos isso? É o contrário disso. Ué? Para minimizar, você pega menos a maximização. Então você tem que tirar do maximizar e jogar para o minimizar para dar o resultado dele? Não, não é tirar. Aqui a gente faz um procedimento matemático, onde a gente vai trabalhar com o simétrico, tá? Que vai estar no espaço dual. O espaço dual é assimétrico a esse daqui, que a gente vai olhar o oposto, digamos assim. Então, em vez de minimizar essa função positiva aqui, a gente maximiza essa função negativa. E aí a gente está transformando todo o problema da forma como o procedimento aceita. O procedimento do método analítico, ele é considerado e a gente só usa da forma padrão, problemas de maximização. E aí a gente usa esse truque com os problemas de minimização para transformar em maximização. Professor, acho que você já percebeu que eu não manjo muito de matemática, né? Não, não tem problema quanto a isso, pode perguntar qualquer coisa. Eu já não entendo muito. Você já percebeu que de matemática eu já não entendo muito, eu já não manjo muito. Mas eu já vi que na sala pelo menos tem alguém que já fez contabilidade. Certo. Entendi. Tipo a Suzy, assim, mais ou menos, sabe? Que, né? Mais ou menos igual a Suzy, assim, sabe? Que tipo, fica brigando com o professor. Não, ninguém tá brigando assim, não. Eu só fico aqui no meio aqui, só observando. Não, ó, todo mundo tem o direito a perguntar tudo. Não tem problema, não. Eu prefiro assim do que monossilábicos. Mas literalmente eu tô ficando bugado nessa matéria. Isso aqui é um procedimento que a gente não viu em detalhes, conceitualmente falando. Vocês estão vendo aqui dentro, e eu estou apresentando aqui para vocês o processo que ele utiliza para resolver o problema. Matematicamente, o que interessa para vocês é como enxergar, como entender essa solução, como é que vocês lançam aqui, como é que vocês resolvem. Tá? Então veja que nem se vocês quiserem, se vocês na verdade se não quiserem, vocês não precisam passar por isso daqui. Vocês não precisam passar por todas essas etapas. Vocês já podem clicar lá, solução direta. Ele já vem para cá e mostra a solução ótima. Se eu quiser a solução pelo método gráfico, ó, ele mostra aqui também. Ó, o método gráfico. A gente já vai lá na solução, que a gente já tinha feito. Aqui, ó.
as informações. Ele te dá aqui o verdinho, que é o de 920 mil, e todos os outros que dão outros resultados. E tá aqui, ó, o ponto G, que é o ponto de minimização, quando a função objetivo atravessa ele, que é essa linha vermelha. Facilita muito, hein, professor? Uhum. Diferença, né? Tem que ficar arrastando lá naquele gráfico, tentar encontrar e controle deslizante. Exato. Tá por Deus. 2.8, 3.2. Você tinha que ter focado nessa matéria, assim, dessa forma. Vem passar daquele jeito, ficar arrastando, o ponto não parava. Depois você quer mostrar a gente fazer à mão, as variáveis, troca isso, troca aquilo. O mundo é tecnologia. Tudo é tecnologia, vamos simplificar. Não é, estou mostrando diversas técnicas para vocês. Aí vocês vão avaliar qual é a melhor. Óbvio que Tava quase uma blogueira. Arrasta pra cima, arrasta pro lado. Basicamente, você não trocou o pneu de um carro, levantando ele na mão, e depois você deu um macaco pra gente levantar. Boa! Você fez isso. Tá vendo? Ou se não, assim, um macaco, aquele que vem no carro, né? Que você acaba arrastando quase a mão no chão para erguer, ou o macaco hidráulico, né? Ou aquele macaquinho hidráulico assim, ou aquele pequenininho, portanto. portanto. No começo, então as comparações do carro pra lá. Aí depois você falou assim, não, tem oficina, pode levar lá que tem o macaco hidráulico lá. Pode deixar o carro lá que trocam pra você, fez né? Isso. Pode deixar lá. Mas é isso. Próxima matéria que você começar, eu já vou falar, professor, se tem alguma coisa mais adiantada, você já passa logo, não fica fazendo isso com a gente não, porque... Não, gente, vocês têm que ver todas as maneiras. Não tem jeito. Para vocês assim, olha, não, é importante ter o recurso computacional. Tá aqui, mostrando para vocês, né? Porque comparado com, como eu disse anteriormente, olha quanto tempo a gente resolveu esse, né? 4 clicadinhas, você já resolveu. O outro, se a gente vai fazer no método analítico, o mesmo problema, o mesmo procedimento, dá um trabalhinho maior, né? Gastamos aqui uns 50 minutinhos, né? Esse já foi mais rápido. Já tô apaixonado pelo simplex. Já tá apaixonado? Eu falei. Falei pra vocês. Tinha coisa boa pra professor, ver. aí nesse gráfico aí, ele representa que tiveram 3 interações, é isso? Não, no gráfico. Aqui não. Não. No diante, na tabela, desculpa. Aqui, 4 iterações. Se a gente voltar aqui, ó. Então vamos continuar. Aqui, a hora que eu clico em continuar, ele já vai fazer uma iteração. E aí já fala qual sai e qual entra. Se eu clico de novo, ó, mais uma iteração. Veja que são variáveis diferentes. Entra P2, sai P8. Terceira, entra P7, sai P7, entra P5. E aí a quarta. Ele vai falar aqui, ó, ele vai passar para a segunda fase. Aqui ele não fez a... Ele estava falando que existe uma solução aqui para o problema. Aí ele vai passar para a próxima fase. Aí tem aqui, ó, a quarta iteração. Vai sair da base P5 e entrar P3. E aí aqui ele finaliza. Então veja, um problema de 2 variáveis, você tem que fazer aquele procedimento lá 4 vezes. Que a gente fez com 2 iterações, né? Então não é porque tem poucas variáveis que vai sendo rápido também. Tudo bem? E aqui ele usa o que a gente chama de tableau, que é um método simplex mesmo, que é um algoritmo, procedimento utilizando aqui uma tabela para fazer aquelas entradas e saídas que a gente fez com as variáveis direto. Eu prefiro mostrar para vocês nas variáveis do que no tableau. Que aí ia ficar mais complicado ainda, que a gente tem que aprender a tabela. Qual entra, qual coluna sai, faz o cruzamento delas, como está fazendo aqui.
E aí fazer a leitura dessa maneira às vezes fica um pouco mais complexa. Mais alguma pergunta, pessoal?